Muita gente perguntou aqui para RIC Record, perguntaram aqui nas redes sociais, no nosso YouTube, situação sobre Icaraíma. A gente não esquece essa história, gente. A gente não vai esquecer essa história. Enquanto os foragidos não forem encontrados, a gente não vai parar de falar de Icaraíma. Às vezes passa um dia ou outro que a gente precisa apurar. A gente precisa entender o que está acontecendo, até porque essas investigações ainda seguem sob sigilo. Para você ter ideia, existe um processo na justiça. E esse processo na justiça não tem nenhum depoimento. Todos esses depoimentos estão apenas no sistema da Polícia Civil de Icaraíma e de Umuarama. Eu quero falar com o Jota aqui, porque agora a gente vai trazer informações que são importantes, porque é algo, Jota, que pode dar um rumo novo para essas investigações, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que, ouvida pela polícia, pode dar um contorno novo para tudo isso que a gente está esperando, para talvez solucionar esse caso, né? É verdade, Vitari. Vamos entender o porquê, então. A polícia tomou o depoimento nessas últimas horas da esposa de Paulo Buscariolo, o homem de 22 anos, que junto com o pai, Antônio Buscariolo, estão foragidos apontados nas investigações como os responsáveis dessa chacina do Alencar, morador de Icaraíma, e dos outros 3 amigos que vieram ajudá-lo nessa cobrança ali no município há mais de 50 dias. Foi divulgado ao longo desse trabalho, de acompanhamento. No caso Icaraíma, mais um capítulo ganhou destaque e movimentou as investigações. A esposa de um dos foragidos foi chamada a depor pela Polícia Civil e esse depoimento pode trazer novos rumos para uma história que já se estende há meses, marcada por desaparecimentos, suspeitas, fugas e revelações que não param de surgir. O caso, que começou com o desaparecimento de 4 homens que foram cobrar uma dívida no interior do Paraná, segue intrigando a sociedade e mobilizando autoridades que agora enxergam nesse depoimento uma possível chave para avançar. Segundo informações, a esposa teria sido questionada sobre os últimos contatos com o marido, os lugares por onde ele poderia ter passado e principalmente sobre pessoas que possivelmente dão apoio à sua fuga. A expectativa da polícia é que esse depoimento revele não apenas movimentações recentes, mas também a rede de apoio que mantém os foragidos escondidos. Mesmo sob pressão, ela respondeu aos investigadores, mas ainda não está claro até que ponto suas palavras poderão ser comprovadas por meio de perícias e cruzamento de dados telefônicos, bancários e testemunhais. O depoimento trouxe à tona a possibilidade de que existam outros envolvidos além dos já citados oficialmente. E isso reforça a linha de investigação que aponta para uma trama muito maior do que se imaginava no início. A polícia acredita que não se trata apenas de um crime isolado, mas de uma rede que envolveu planejamento, logística e execução em diferentes fases, desde a emboscada até o ocultamento dos corpos e veículos. A fala da esposa pode ajudar a confirmar ou descartar nomes que circulam nas investigações de forma velada. É importante lembrar que, até o momento, os principais acusados, Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo, seguem foragidos. A cada semana que passa, cresce a pressão da sociedade e das famílias das vítimas para que a polícia consiga capturá-los e apresentar respostas concretas. O depoimento da esposa pode, portanto, indicar novos caminhos de busca, acelerar pedidos de mandados de busca e apreensão e até motivar novas operações em áreas rurais ou propriedades ligadas à família Buscariolo. Por outro lado, especialistas alertam que declarações de pessoas próximas a suspeitos precisam ser analisadas com cautela. Existe o risco de omissão, contradição ou até mesmo mentiras para proteger familiares. A Polícia Civil, nesse caso, precisa confrontar cada detalhe com provas técnicas, como registros de telefone, movimentações financeiras, câmeras de segurança e relatos de outras testemunhas. Caso as falas se confirmem, o depoimento ganha força. Se forem descartadas, podem se tornar apenas mais uma peça de confusão em um caso já cheio de reviravoltas. Esse momento também coloca em evidência o sofrimento das famílias das vítimas, que vivem entre a dor da perda e a esperança de que finalmente a verdade seja revelada. Para elas, cada novo depoimento é uma chance de encontrar justiça e encerrar um ciclo de incertezas. Ao mesmo tempo, aumenta o clamor para que a justiça seja firme e não permita que os envolvidos escapem impunes. A sensação de impunidade é um peso extra que recai sobre todos os que acompanham o caso.
Agora, o grande desafio é entender até que ponto o depoimento da esposa terá impacto real. Se realmente contiver informações cruciais, a polícia poderá dar passos decisivos em breve, realizar novas prisões e localizar os foragidos. Caso contrário, esse episódio será lembrado como mais um entre tantos que não conseguiram trazer respostas definitivas. O que se sabe é que a cada detalhe revelado, a pressão cresce e a sociedade exige que o mistério do caso Icaraíma seja desvendado por completo. Não, ela tá com o Paulo ou ela não tá com o Paulo? Esses 2 meses que ela simplesmente não apareceu no hospital de Umuarama, o que aconteceu? Aonde ela estava? E é claro que o delegado de polícia perguntou isso para ela, mas a declaração que ela deu fica em sigilo e a gente não teve acesso a esse depoimento dela por enquanto. Por enquanto, nós não tivemos acesso a esse depoimento dela, que pode, quem sabe, trazer luz aí para essa investigação. Quem sabe a polícia consiga algum elemento. Eu tenho minhas dúvidas, né, Jota? Até aproveitando você aqui, eu tenho minhas dúvidas se ela ia falar de fato onde ela estava esse tempo todo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez fale até que estava na casa dos próprios familiares. Mas 2 meses sem aparecer, apareceu só agora porque ela já está com 8 meses, né? Pois é, e teve tempo suficiente para discutir até com o próprio esposo, com prováveis outros envolvidos, nesse caso, conforme são apontados pela polícia, até pelo advogado, em caso de necessidade da ida dela para o hospital, porque ela está em fase final de gestação, como ela deveria se comportar e falar para a polícia sobre o paradeiro dela e da família. Se essa orientação aconteceu, obviamente veio a ela a seguinte orientação. Depois que tudo aconteceu, temendo pela própria saúde e da criança, né, ficou com a mãe e os familiares ali mesmo na região de Icaraíma. Não acompanhou o marido nessa fuga, por isso o contato dela tem sido pouco através do celular, do telefone, de ligações e mensagens, mas não sabe efetivamente onde ele está escondido com o pai, para onde ele foi. Essa pode ser uma estratégia. A outra, né, agora cabe à polícia, é desacreditar dessa informação, levando à possibilidade da família Buscariolo, pelo menos o Paulo, estar nas proximidades de Icaraíma. Por que não? É um caso cercado de mistérios. E também tem a outra possibilidade deles terem ido com ela para uma região mais distante de Icaraíma, mais distante da polícia que estava à procura deles, e ela, por conta da necessidade da gestação, volta até para ter o apoio da própria mãe, não se ver sozinha em um hospital de uma cidade onde ela não conhece ninguém, em um hospital de uma cidade onde ela não conhece ninguém, estando com pessoas que não poderiam, no caso Paulo, acompanhá-la até a unidade hospitalar, porque ele não quer se entregar e não quer ser preso, como você bem disse. E tem uma coisa aí também que eu fico pensando aqui, Jota, que é a seguinte: essa mulher está grávida, está de 8 meses, acredito eu, pelo menos a gente não tem outras informações, que seja o primeiro filho do Paulo, esse rapaz de 22 anos. Eu, sabendo que a minha esposa está grávida de 8 meses, sendo pai, eu ia querer ficar longe dela? É aí que tá. É a pergunta que os investigadores devem fazer. Ele ia querer ficar longe dela? Nesse momento de ter o bebê? Falta 1 mês aí, no máximo, para ela ter essa criança, se ela já está de 8 meses mesmo, conforme a gente recebeu essas informações. Eu acredito que ele pode estar mais perto do que a gente imagina. Mas eu acho que falta alguma coisa ainda nessa investigação para pôr a mão neles. Não é possível, a gente está falando 2 meses. 2 meses de um caso que repercute no Brasil inteiro. Que as forças de segurança chamam a atenção para a cidade de Icaraíma. O que está faltando? Se está faltando mais polícia para conseguir fazer um cerco maior, eu acho que a gente tem que cobrar a Secretaria de Segurança para que mande mais policiais para a região de Icaraíma para que se possa fazer um cerco. Fala com o governo federal, chama a Polícia Nacional, a Força Nacional, e vamos fazer uma nova busca, uma nova varredura. Não é possível que essa mulher, 8 meses, ela não tenha contato com esse cara. Levantar suposições aqui. Mas eu acho que falta um pouquinho de pulso firme também de algumas outras partes das autoridades para que a gente consiga chegar numa solução. No mínimo, um pouco mais de clareza. A gente entende que é uma investigação complexa e que detalhes que não podem ser divulgados devem atrapalhar as investigações, mas as investigações já estão chegando a 60 dias e, como você disse, sem alcançar o objetivo principal, que é prender os prováveis
envolvidos nesse caso. O que acontece nesse meio termo? Será que é tanta dificuldade assim para encontrar materialidade e apontar outras pessoas que muito provavelmente estiveram envolvidas nessa emboscada, tortura e execução dos 4 amigos? Então são algumas respostas que precisam ser apresentadas por uma questão de consideração, principalmente a 4 famílias e uma sociedade inteira que ainda segue com medo. E a gente vai seguir nessa história. Eu já convido você a acompanhar o Cidade Alerta de amanhã. A gente vai trazer uma reportagem completa, especial, com todas as novidades desse caso. Então fica de olho que a gente vai trazer esses detalhes.